Hoje nós estaremos falando sobre quem foi José do Egito, a chegada de José no Egito, quais são as lições de vida que podemos aprender com José no Egito e o que poderia ter acontecido se José não tivesse resistido às tentações da mulher de Potifar. Então, se você quer saber sobre essas informações, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender hoje sobre a história de José vai mudar a tua vida e te fazer pensar duas vezes antes de tomar alguma decisão. Meu nome é Miqueias Cassiano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mas antes de começar, gostaria de lembrar a vocês que nós iniciamos a história de José no vídeo passado, onde falamos sobre o que simbolizava a túnica de várias cores de José e quais foram as interpretações dos irmãos de José e de seu pai Jacó a respeito dos seus sonhos. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte sobre a história de José do Egito, eu te recomendo a ir lá assistir. É claro, depois que terminar esse vídeo aqui. Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e na tela final desse vídeo. Antes de entrarmos nos detalhes sobre a vida de José no Egito, é válido lembrar que José chegou ao Egito por causa da inveja de seus irmãos. A Bíblia nos diz que quando José foi enviado a seus irmãos pelo seu pai Jacó, a fim de saber como estavam indo seus irmãos e como estava indo o rebanho, foi surpreendido por seus irmãos que o lançaram em um poço enquanto pensavam como poderia se livrar dele. Em seguida, a Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo 28, acompanhem comigo, que quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Nós vemos que José ele foi vendido por um preço abaixo da cotação do mercado para a compra de um escravo, mostrando que os seus irmãos o viam como alguém sem nenhum valor. E naquela época, as pessoas socialmente conhecidas por agir de forma desonrosa não tinham muito valor. Mas José nenhum mal fez para ser tratado daquela maneira. E aqui nós aprendemos a primeira lição de vida com a história de José. E a primeira lição que aprendemos com José é que muitas vezes as pessoas não enxergam o nosso valor. Elas não olham para o lado positivo da nossa vida com bons olhos. E muitas pessoas, quando percebem em nós uma qualidade que elas não têm, ou algo em nós, quer queira que não, está ofuscando um pouco o seu brilho, muitas pessoas querem fazer de nós aquilo que não somos. No caso de José, ele era um jovem honrado, amado e querido pelo seu pai. Porém, quando seus irmãos o venderam por um preço abaixo da cotação do mercado, eles estavam dizendo que José era desprezível, desonrado e malcriado. E por causa dessas grandes investidas, José acabou sofrendo muito. Porém, ele não baixou a cabeça, pois Deus estava com ele. Agora, sem a sua túnica de várias cores, sem a proteção de seu pai e longe da sua casa, José, o filho mais querido de Jacó, teria de experimentar as angústias de um escravo. A Bíblia diz que José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda e homem egípcio, que logo descobriria ter adquirido um bem muito precioso. Isso porque o Senhor estava com José e por isso ele foi muito próspero na casa de Potifar. Tudo que chegava nas suas mãos, Deus fazia prosperar. E quando Potifar percebeu isso, entregou nas mãos de José tudo o que tinha. E por isso Deus fez prosperar muito mais a casa do egípcio. Foi na casa de Potifar que José descobriu a sua habilidade administrativa. Observe que em momento algum a Bíblia fala que tudo o que José fazia na casa de seu pai prosperava. Isso só veio acontecer depois que José chegou ao Egito como escravo. E aqui nós aprendemos a segunda lição de vida com a história de José no Egito. E a segunda lição de vida que aprendemos com José é que Deus nos permite passar por momentos indesejáveis para que nós venhamos despertar e desenvolver em nós habilidades que nós precisaremos utilizar no futuro para o bem da nossa vida ou de outras pessoas. A terceira lição de vida que aprendemos com José é que quem serve a Deus prospera em qualquer circunstância da vida. Ou seja, se você quer prosperar em qualquer área da sua vida, independentemente das circunstâncias, seja fiel a Deus.
Mas antes de continuarmos, gostaria de te lembrar que se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois a sua inscrição é muito importante para nós. Cada vez mais que eu vejo um inscrito novo aqui no nosso canal, eu me sinto muito mais motivado para estar postando mais vídeos aqui para vocês, porque eu sei que as pessoas estão sendo tocadas pela palavra de Deus e sei também que vocês estão gostando muito do conteúdo. Outra coisa boa também é que você está se inscrevendo no nosso canal e ativando todas as notificações, é que você estará sendo avisado pelo próprio YouTube quando eu postar algum vídeo novo aqui no canal. Mas voltando ao assunto, José era um jovem de boa aparência. E por causa da sua formosura, a mulher de Potifar começou a olhar para aquele jovem escravo e a desejava, até o ponto que ela ordenou a José que se deitasse com ela. Porém, José rejeitou, dizendo: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Mesmo José estando longe de sua casa e dos olhos de seu pai, ele continuava temente a Deus. O seu temor a Deus e a sua fidelidade lhes deram forças para rejeitar a mulher de Potifar. Veja como José responde à esposa de Potifar. Ele diz: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ao fazer essa afirmativa, José mostra que mesmo habitando em uma terra pagã, ao lado de pessoas que viviam na prática do pecado, o seu ponto de vista acerca do que era pecado ou não, o que era certo e errado, não teria mudado. Pois embora ele estivesse longe da sua terra, não estava longe de Deus. Essa afirmativa de José mostra também que José colocava a vontade de Deus acima da sua vontade. Ou seja, mesmo que ele tivesse vontade e desejo de se deitar com a mulher de Potifar, ele não faria, porque isso afetaria a vontade de Deus sobre a sua vida e a sua intimidade com ele. Essa atitude de José também mostra que ele servia a Deus com sinceridade e sem hipocrisia, ao contrário de pessoas que vivem apenas uma vida de aparências. E aqui nós aprendemos a quarta lição com a chegada de José no Egito. E a quarta lição que aprendemos com José é que aquele que serve a Deus com sinceridade e coloca a vontade de Deus acima dos seus desejos e vontades, ainda que ele seja caluniado e venha sofrer muito com isso, no final de tudo, ele será abençoado por Deus. Mas será que você já parou para pensar no que poderia ter acontecido se José ele não tivesse resistido às tentações da mulher de Potifar? Vem comigo que eu vou te mostrar agora o que poderia ter acontecido com José. Com essa passagem bíblica, nós aprendemos que um detalhe pode mudar tudo e que uma escolha ou decisão errada pode resultar em grandes consequências para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta e dependem de você. Se José tivesse feito o que a mulher de Potifar queria, existia uma grande possibilidade de José não ser lançado na prisão. E se José não fosse lançado na prisão, consequentemente, não iria interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó. Mas mesmo que depois de um tempo ele fosse lançado na prisão, mesmo assim, Deus não estaria com José. E por causa do seu pecado, se ele não se arrependesse de coração. E desta forma, ele não faria José prosperar na prisão. E provavelmente, José não teria a oportunidade de falar com o copeiro e o padeiro de Faraó, porque ele seria mais um preso sem nenhuma liberdade na prisão. E se ele não interpretasse os sonhos do padeiro e do copeiro, não estaria na presença de Faraó futuramente para interpretar seu sonho e, consequentemente, não seria governador do Egito. E se ele não fosse governador do Egito, toda a casa de seu pai, juntamente com todas as nações da terra, sofreria com a fome, incluindo a terra do Egito. Deu para perceber que um detalhe pode mudar muita coisa na nossa vida? Então, a partir de agora, tenha mais cuidado com as escolhas que você faz para não sofrer as consequências futuras. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para te fazer uma pergunta. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é: se José
ele tivesse pecado contra Deus com a mulher de Potifar e tivesse a oportunidade de interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, ele conseguiria interpretar os sonhos? Me diz aqui nos comentários o que você acha. Se acha que sim, comenta que sim. Se acha que não, comenta que não. Lembrando que o seu comentário é muito importante para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. E desta forma, elas sejam abençoadas e edificadas pela palavra de Deus. Não esqueça também de estar deixando o seu like se você estiver gostando desse vídeo. Certo dia, estando apenas José e a mulher de Potifar em casa, ela o agarrou pelas roupas e lhe disse: deita-te comigo. Então José escapou dos seus braços, deixando as suas vestes nas mãos dela e fugiu. E vendo-se rejeitada, a mulher acusa a José de querer forçá-la a algo que ela não queria. E quanto a Potifar, decide mandá-lo à prisão, onde eram apenados os oficiais do rei. O egípcio poderia muito bem ter executado a José naquele momento, porém, apesar da sua ira, preferiu não matá-lo. E aqui nós aprendemos a quinta lição com a chegada de José no Egito. E a quinta lição que aprendemos com a história de José é que quando estamos no centro da vontade de Deus, até mesmo as provações e calúnias nos aproximam do cumprimento da promessa de Deus. A nossa vitória está em permanecer na presença do Todo-Poderoso. Desde já quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. E se você ainda não assistiu à primeira parte da história de José do Egito, já deve estar aparecendo aí agora na sua tela. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações para receber o próximo vídeo. Então, pessoal, eu te vejo na próxima e que Deus te abençoe.